Olá, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai dar uma aula e a gente vai estar trabalhando com software e navegadores. Vamos lá. Primeiramente, o que seria software? Basicamente, o software é todo programa rodado em um computador, ou celular, ou dispositivo, ou ali que ajude a executar suas funções. Eles vão simplesmente desde sistemas operacionais como Windows, Mac, iOS e Android, aos aplicativos que a gente utiliza todos os dias. Basicamente, tudo que é software é o que a gente utiliza, é a parte que a gente não toca no computador. Então, assim, no telefone a gente tem aí o WhatsApp, no computador também temos o WhatsApp, igual este vídeo que você está vendo aqui, ele está sendo rodado por um software. Então, basicamente, tudo que a gente utiliza, ele é uma aplicação. E vindo nessa temática, eu trouxe aqui alguns exemplos de software. Aqui podemos ver aqui, ó, navegadores de internet, como o Firefox, o Internet Explorer, o Google Chrome, eles são navegadores, eles são software também. Temos o Messenger, o Facebook, bloco de notas. Temos aqui também um sistema operacional que é software, no caso o Windows 10 aqui da Microsoft. Temos o pacote Office aqui, que eles também são softwares, mas porém são softwares aplicativos que veremos mais à frente. Outro sistema operacional aqui, o Android, que ele é voltado mais para telefone, também tem aquela mesma ideia do para o iOS, ele é o sistema operacional da Apple, o Android é o sistema operacional da Google, de código aberto, que pode ser colocado em vários telefones. Temos também aqui o Spotify, que a gente utiliza para escutar música, o próprio YouTube em si. E nessa mesma linha, a gente tem que pensar que existem tipos de software. Temos o software tipo aplicativo e temos o software tipo sistema. Vamos ver um pouquinho agora da diferença entre eles. Olha aqui, o software aplicativo, ele normalmente é referido como apenas software. Então, em si, eles são todos softwares. Porém, o software aplicativo, ele permite o usuário realizar uma tarefa específica. Você fala assim, poxa, como assim? A gente pode citar aqui alguns exemplos como o Microsoft Office, como o Internet Explorer, o Adobe Photoshop e os navegadores. Eles são softwares aplicativos, porque eles estão destinados a uma função mais específica, mais para o usuário final. A gente tem a ideia aqui do pacote Office para edição de texto, edição de slides, trabalhar com planilhas eletrônicas, com a forma de edição de conteúdo matemático. Temos a pacote Adobe aqui também, que vem o Premiere, o Photoshop, Adobe XD. Cada um ele tem a sua peculiaridade ali para se trabalhar. E também temos os navegadores, que é utilizado para a gente navegar na internet, pesquisar, abrir sites, buscar imagens, de uma forma bem completa mesmo. A gente pode perceber aqui que os softwares eles têm uma diferença em si. Ó, a natureza do software aplicativo ela é diferente dos outros tipos de software, como sistemas operacionais e ferramentas a eles ligadas, como jogos e outros softwares. Basicamente, os softwares aplicativos eles são diferentes dos softwares sistemas operacionais, como a gente pode ver aqui. E em seguida a gente tem que pensar também o que seria o software sistema. O software sistema são programas de computador de baixo nível que interagem com o computador num nível muito básico. Às vezes você pode ficar perdido quando se fala software de baixo nível, mas imagine assim, software de alto nível ele seria mais perto da gente, da nossa linguagem natural, do que a gente pode interagir com ele. Porque assim, o computador ele só vai entender 0 e 1. Que o 0 é desligado e 1 é ligado. São pulsos eletromagnéticos. Então, os sistemas operacionais, o que eles vão fazer? Eles vão ser o primeiro tipo de sistema
que vai dar uma base para rodar os aplicativos. Então, a gente tem o sistema operacional Linux, a gente tem o sistema operacional Android, a gente tem o sistema operacional da Microsoft, que é o Windows. Aqui a gente pode ver aqui mesmo. Como os exemplos, o firmware, que ele também é um tipo de sistema, só que ele é da BIOS do computador, um componente lá do computador interno. A gente tem drive de dispositivos, a interface gráfica que permite o usuário interagir com o computador. São centenas de funcionalidades que a gente pode imaginar que um sistema operacional ele pode comandar no computador. E aqui a gente também pode ver uma classificação entre eles. Imagine assim, como a gente tem softwares e softwares voltados para o sistema operacional e softwares voltados para aplicativos, a gente tem que entender que os aplicativos eles têm sua divisão, que seriam aplicações horizontais e aplicações verticais. Então, dentro desse meio, imagine, a gente teria as aplicações horizontais, que são conhecidas como softwares de prateleira. Imagine, são aqueles aplicativos que não podem ser customizados em si. A gente pode citar como exemplo um software de contabilidade, um software de gestão financeira, tipo o Office, o CorelDRAW, o programa de escritório em geral. Esses softwares, como eles vão funcionar? Imagine, eu preciso de instalar o Office no meu computador, mas eu tenho que ir lá comprar uma chave ou comprar o disco, vir instalar no meu computador e utilizar. Então eles são lá para a gente ir lá na loja, comprar, trazer para casa, instalar no nosso computador e a gente não pode customizar. A gente não consegue pegar um botão de um lado e arrastar para o outro lá dentro. Ou pedir, eu quero que esse botão, em vez de abrir essa página, ele abra outra página. A gente não consegue fazer isso nos softwares horizontais, porque eles estão de prateleira. Eles são feitos para a gente utilizar já com renderização final e não customizável. Também a mesma ideia do pacote Office, temos o CorelDRAW e também temos o Google Docs, que também não é possível fazer mudança. Porém, quando se falamos em software de aplicação vertical, já se pensa um pouquinho diferente. Então, imagine que a gente vai ter ali softwares para um determinado nicho ou um tipo de negócio específico da companhia ou uma divisão dela. Podemos citar ali como exemplo software de controle de estoque, programas que monitoram a sinete de pacientes, outros programas tipo a SAP. Eu trouxe aqui como exemplo para vocês o Solos. O Solos, ele é um software, ele é um ERP que comanda uma empresa de uma forma geral. Porém, ele é voltado para cooperativas de plano de saúde, cooperativas médicas. Temos a SAP também, que seria a maior empresa de CRM do mundo. Ela trabalha com softwares específicos para melhorias de processo. Temos também a EcoCentauro, que é uma empresa de sistemas inteligentes que ela trabalha com sistemas comerciais voltados para mercado, para lojas de roupa, lojas de celulares que fazem venda ali. Mas além disso, também temos outras classificações de software, como softwares que são suítes de aplicativo, softwares empresariais, aplicações desenvolvidas para o usuário final e softwares educacionais. Quando se falamos de softwares que são suítes de aplicativos, basicamente ele vai consistir em uma plataforma que tem várias aplicações reunidas. Geralmente, essas aplicações elas têm funções complementares, uma mesma interface que elas podem interagir entre si ou não. Eu trouxe para vocês aqui dois exemplos, como o pacote Office e o pacote Adobe Creative Cloud, mas existem outros também. Imagine, quando a gente vai fazer a instalação do pacote Office, a gente vai instalar um pacote de programas, que é o Word, o Excel, o PowerPoint, o SharePoint, o Adobe não, Microsoft Access. Então, assim,
É um pacote de aplicativos que todos conversam entre si. Você consegue utilizar todos e um complementa o outro. Você consegue colocar uma planilha dentro do Word, você consegue colocar uma planilha dentro do PowerPoint em si. A mesma forma vai trabalhar com o pacote Adobe, né? O Adobe Creative Suite, o Creative Cloud. Você vai ter os programas como o editor de vídeo, o Adobe Premiere. Você vai ter também o editor de imagens, o Photoshop, o, o editor, o programa que você vai fazer edição, fazer mockups, o Adobe XD. Todos se complementam, porque um você consegue chamar dentro do outro a sua produção. Então, basicamente, são aplicativos que eles vão se complementar. Então, eles vão fazer parte de uma suíte de aplicativos. Temos também aplicações desenvolvidas para o usuário final. Então, imagina ali que são aplicações escritas para o próprio usuário final, que ele vai adequar um sistema às suas necessidades. Em si, ele vai incluir alguns processadores de palavras, simuladores científicos, scripts de animação ou de gráficos. Ficou um pouco confuso, mas vamos lá simplificar. Um exemplo seria o filtro de e-mail. Basicamente, quando a gente vai lá no Gmail e entra lá, a gente consegue criar alguns filtros. Então, aqui um exemplo, filtro de filtros e endereços bloqueados. Eu consigo falar, olha, eu não quero receber todas as correspondências que eu receber do LinkedIn, as ações você coloca para mim marcada. Então eu criei um filtro. Toda vez que eu receber um e-mail do LinkedIn, ele já vai dar como lida. Eu não vou precisar abrir ela para poder fazer a leitura. Então é bem simples mesmo. E em seguida a gente tem o software empresarial, que basicamente ele é feito para atender às necessidades e fluxos de uma empresa. Geralmente ele é de grande porte e com necessidade de compartilhamento de dados como sistemas de departamentos financeiros, sistemas de gerenciamento de clientes, sistemas de gerenciamento de viagens corporativos, helpdesk ou suporte. Basicamente é um software que vai atender uma demanda da empresa. Como exemplo, eu trouxe a GLPI, que seria uma plataforma de helpdesk e suporte bem simples. Você vai ter um usuário e senha e você vai entrar e vai poder fazer chamadas. Exemplo, vamos pegar uma grande corporação e lá dentro a gente tem vários setores. Então, dentro desses setores vão ter equipamentos e vamos imaginar que essa plataforma é feita para chamar o TI para resolver algum problema. Ah, minha impressora não está funcionando. Então, assim, em vez de eu ir lá ligar para o TI ou pegar ir lá no TI e chamar ele, não, basicamente eu vou fazer uma abertura de um chamado, o TI vai receber lá o chamado e ele vai vir. Então, o GLPI seria uma ferramenta open source, ela é uma ferramenta gratuita que as empresas conseguem utilizar o helpdesk, chamar ajuda. E por último também temos a classificação de softwares educacionais, que nada mais é que são programas que vão ser voltados para estudantes educadores, que eles vão desde jogos educacionais até aplicativos voltados e otimizados ao estudo. Aqui eu trouxe um aplicativo e um site, que seria o Scratch e o Code. Os dois eles são voltados ao ensino lógica de programação, basicamente. Então, o Scratch ele tem o gatinho lá, você vai arrastando bloquinhos e você vai falar, o gatinho ele vai começar a andar, ele vai andar 3 passos para frente, virar à esquerda e mais 2 passos para frente. E o code.org seria a mesma coisa. Você tem o animalzinho lá e vai arrastando os bloquinhos e vai fazendo o animalzinho andar ou fazer as atividades propostas. Então ele em si vai ensinar a lógica de programação para essas crianças ou outras ferramentas que vão trabalhar com auxílio. Também aqui a gente tem outros tipos de classificação, que é bem interessante a gente entender esse conceito.
Temos os softwares proprietários, softwares livres e software comercial. O software proprietário, ele é um software particular ou empresarial. Ele é desenvolvido para fins particulares. Exemplo, o iOS e o Windows. Eles são softwares proprietários e eles são particulares. Você não tem acesso ao código-fonte desses sistemas. Então você não consegue fazer alteração nesse sistema em si, na programação dele. Porém, o software livre ele já é diferente. Ele é um software de código-fonte aberto. O que quer dizer isso? Qualquer um consegue fazer alteração nele. Então a gente consegue modificar da forma que a gente quer, da cor que a gente quer, não tem problema. Tipo, super simples, super bacana. Exemplo, o Linux, ele é um software aberto. O OpenOffice, ele é um software aberto. O Firefox também é um software aberto. Você consegue fazer modificações nele. E por último, temos o software comercial. É um software desenvolvido para comercializar ou com interesses empresariais. Exemplo, o Microsoft Office, ele é um software comercial. Ele está lá para vender para a gente poder utilizar. Também temos a SAP. SAP tem um software lá que disponibiliza para a gente utilizar. Porém, a gente compra ele. E temos a Solus também, que ele é um software comercial para o comércio. Ele é vendido para a gente utilizar. Também não é permitido, a gente não consegue fazer alterar o código dele, o código fonte em si, mas a gente pode fazer a utilização dele. Enfim, era isso aí que eu queria mostrar para vocês sobre os softwares. Já nessa linha ali, falando de software, vamos ver um pouquinho sobre navegador. Os navegadores. Assim, qual navegador você usa normalmente? Eu normalmente utilizo o Google Chrome, mas você também pode utilizar o Firefox, pode utilizar um Chromium da vida, pode utilizar o Internet Explorer, entre outros. Mas, assim, o que eles são? Eles são softwares utilizados para acessar sites, fazer downloads de arquivos, enviar e-mails, entre outras coisas. E aqui existem alguns navegadores que são utilizados, como o Internet Explorer, a versão mais nova dele, a UC Browser, que temos o Safari, o Opera, temos aqui o Chromium, que seria a versão livre, de código-fonte livre do Chrome, o Firefox, ele em si. E isso aí, quais os navegadores mais utilizados hoje em dia? A gente pode ver aqui, conferindo nesse gráfico da 4G News de 2021 agora, que 63,62% das pessoas utilizam o Google Chrome. Basicamente. Em seguida ali a gente vem já vendo que quase 18% das pessoas utilizam Safari e atrás disso quase 5% das pessoas utilizam Firefox. E assim, por que as pessoas utilizam essas ferramentas, esses navegadores? Por que o Google Chrome ele é tão utilizado? Porque basicamente ele tem bastante ponto positivo e também tem esses pontos negativos. Como eu trouxe aqui para a gente ver, exemplo, o Google Chrome. Ele tem uma compatibilidade entre as plataformas e dispositivos do ecossistema. Exemplo, a mesma conta que está no meu telefone, eu consigo fazer a conexão no meu computador do Google Chrome e compartilhar meus dados, salvar senha, salvar acesso, sites que eu naveguei, os favoritos. A gente tem a sincronização automática ali via conta Google, essa que eu acabei de comentar. A simplicidade e familiaridade de toda a interface gráfica, o UI é a interface gráfica. Pesquisas através da barra de endereço, tem a barrinha lá de endereço que a gente vai ver logo em seguida aí, mas bem simples. Porém, a versão para os computadores não é tão rápida quanto a versão móvel. E a tendência para consumir bastante recursos do sistema, exemplo, memória RAM.
Então, assim, por o computador não é tão rápido o Google Chrome, ele consome muito recurso do computador. Então, computadores mais fraquinhos, eles sofrem um pouco para conseguir utilizar o Google Chrome em si. Então, computadores mais fortes conseguem utilizar ali o computador melhor. Um exemplo, quando você vê aquele computador lá, olha, ele tem 500 de HD, um processador Core 5 ou um processador Ryzen com 4 GB de RAM. Esse 4 GB de RAM, o que vai definir? Porque assim, esse navegador ele utiliza a memória para poder funcionar ali em si, a grosso modo. Também temos o Safari. O Safari ele tem alguns pontos positivos também. Tipo, ele é concebido de raiz para dispositivos Apple. Então, ele já vai vir ali pré-instalado, instalado no seu iPhone ou seu macOS. Browser muito rápido para abrir páginas, seja em macOS ou iOS. Ele é bem rápido. Ele é intuitivo e de utilização simples e prática. Então, além de ser rápido, ele é muito simples de utilizar. Porém, ele tem alguns pontos que deixam a desejar. Tipo, ele é pouco personalizável ao nível de barras de ferramentas e é possível usar o Safari e é possível usar a Siri no Safari para iOS, mas não no macOS. A Siri seria ali o assistente pessoal do Safari. Também temos aqui, por último, o Firefox. O Firefox ele é um navegador super rápido para navegação web. Ele é capaz de bloquear eficazmente malware, que seria um vírus, cavalo de Troia ali, todo mal nocivo ao seu computador, ao seu dispositivo que você está utilizando. Ele tem um modo de navegação privada, mas proteção de conta e memorização, quer dizer, proteção de conta e monitorização em si. E por fim ele vai ter dois pontos negativos ali, que ele vai apresentar alguma publicidade na página inicial quando se abre e não é fácil encontrar alguns tipos de marcadores para ele. Não tem tanta personalização nas questões desses dois marcadores. Aqui a gente pode ver alguns componentes comuns dos navegadores. Aqui eu estou comparando o Google Chrome e o Microsoft Edge. Então aqui a gente tem histórico. No Google Chrome a gente tem histórico. No Microsoft Edge também temos histórico. No ambos navegadores, no Google Chrome ou no Microsoft Edge, temos barra de pesquisa. A gente vem, coloca o site que queremos pesquisar, ele vai fazer a pesquisa. Também temos favoritos. Aquela estrelinha que fica ali são os favoritos. A gente consegue salvar, então a gente consegue colocar esse favorito dentro de uma pasta, renomear esse favorito, a gente consegue fazer a remoção dele, tudo de forma super tranquila. E em si, desse apanhado geral super rápido, se ficar alguma dúvida pode deixar aí, que eu vou estar respondendo para vocês. Ou no próximo momento que a gente estiver junto, eu vou estar respondendo para vocês alguma dúvida, mas anotem, é super importante isso aí. E no fim, gente, muito obrigado aí por ter ficado esse tempo aí comigo, esses 25 minutos aí. Espero ter acrescentado alguma coisa aí no conhecimento de vocês. Obrigado.